Pauta Goiás, a gente vai falar um pouco do pré-candidato a prefeito pelo PSOL, o professor Flávio Sofiati, que pouca gente conhece. Inclusive a gente mesmo conhece muito pouco dele, né, Fred? Pouco, eu precisei pesquisar, né, para fazer esse vídeo e também para tentar entender como é que vai ser essa esquerda, né, e o Flávio, essa esquerda que no caso o partido dele representa, que é o PSOL, e qual que vai ser o papel, qual que é o papel, né, dessa esquerda, né, sempre nas eleições, sejam elas municipais ou estadual. Porque o que a gente sabe é que ele é professor de Sociologia, ele é doutor pela USP em Sociologia e é professor na UFG da área. E provavelmente também é um cara bem preparado para possíveis debates, né? Sim. Só para acrescentar, tem experiência política, ele é professor parlamentar, né? Pois é, assim, a gente veio no PSOL desde 2005, né? Então, assim, é uma trajetória longa dentro do partido. E é igual a gente está falando, né? Uma candidatura, essas candidaturas de esquerda, do PSOL, do PCB e do PSTU, os três partidos estão juntos, são candidaturas muito ideológicas, né? Então, assim, são pessoas muito preparadas, estudam bastante, ele tem um doutorado. Então, assim, e é igual você falou, em debate são pessoas que saem muito bem, né? A gente tem dois exemplos aqui, né? A Marta Gianni, em 2010, pressionou o Marconi, professora Marta Gianni, pressionou o Marconi no debate, colocou ele contra a parede mesmo, e na última eleição de 2014 o professor Wesley, que também é do PSOL, também são muito preparados, assim, muito inteligentes e conseguem colocar os candidatos assim, do mainstream na parede mesmo. O problema é que, assim, como são candidaturas muito ideológicas, elas não têm muito diálogo com a população. Então, eles sofrem dessa dificuldade também. Outro problema grave é que eles não têm nenhuma estrutura partidária e nenhum dinheiro, né? E nós sabemos como isso faz diferença dentro da eleição. Mas, em termos de conteúdo, são candidaturas muito interessantes que têm muito boas propostas. A falta de dinheiro acaba pesando bastante, então. Pesa. O que vale a pena é que eleva o debate, principalmente em campanhas como Goiânia, que você tem um papel importante tanto da TV quanto do rádio. Eles elevam o debate e elevam a discussão nos debates. Elevam no debate político com as apresentações de propostas e tudo, embora o espaço seja curto, no cotidiano, quanto em debates eleitorais mesmo, né? Ou seja, no rádio e na televisão, no confronto dos candidatos. E aí o Daniel lembrou bem, como em 2010 com a Marta Gianni, isso na eleição estadual, o professor Wesley em 2014, a tendência é que uma eleição, uma candidatura de esquerda vá pressionar esses candidatos, esses possíveis candidatos do status quo, né? Sejam da base do governador, seja da base do prefeito, seja do PMDB, que também já foi poder. Então, essa disputa vai se tornar mais programática, de um conteúdo melhor, com a participação desse tipo de candidato. E o professor, ele é jovem, ele tem 38 anos, trabalha com juventude, levanta bandeiras de minorias, movimento LGBT, enfim. Importante, negro também, né? Então, minorias. Assim, e esse que é o grande, esse diálogo é muito importante, porque quem desses candidatos do status quo consegue ter um diálogo com esses movimentos? Ninguém não consegue, porque são temas muito polêmicos e que um candidato tem medo de entrar num assunto, por exemplo, da comunidade. Foge. Exatamente, da comunidade LGBT, por exemplo. Nenhum candidato vai entrar nisso porque é muito polêmico, são direitos humanos, mas sabe como a sociedade é conservadora. Ainda mais nessa guinada que a gente observou no espectro político. Exatamente. Que foi para um lado conservador após o impeachment, né, o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Então é provável que nesse debate, mais ainda, esses pré-candidatos, esses candidatos do status quo, fuja desses debates em que as igrejas, né? Eu acho engraçado vocês separarem os candidatos do status quo dos candidatos da esquerda. Não, a gente sabe que existe essa divisão. Não, o PT, em tese, é de esquerda, centro-esquerda, mas é do status quo. Sim. Que assumiu. Mas assim, que assumiu poder. Tem a prefeitura na mão e vai ter uma candidata. Não, eu só quero deixar claro assim que não é uma colocação pejorativa. Não, jamais, pelo contrário.
Porque é interessante, por exemplo, o Pauta fez uma entrevista com o professor e o discurso dele é muito bom, assim, as propostas são muito boas, é a proposta de ir mesmo para a rua, conversar com a população, ir no bairro, porque a prefeitura é isso, a prefeitura tem que estar no bairro, tem que estar com o cidadão. Então, ele fala, não, eu quero ir lá no bairro X, sentar um dia, conversar com o cidadão, falar o que você está precisando, o que eu posso fazer para melhorar a sua relação com a cidade. A questão é saber se na prática Sim, porque é possível. Exatamente. Além disso, por exemplo, a gente ouve falando dos candidatos do status quo, como a gente está falando, eles sempre falam de dialogar com a população, mas dialogam? Não, a gente não tem esse diálogo. Também é só um discurso. Mas do professor a gente fala, nós temos projetos já, né, esse projeto dele mesmo com a comunidade negra, a LGBT, ele falou, nós queremos trazer essas pessoas para discussão, porque são pessoas que vivem marginalizadas e precisam entrar dentro dessa discussão num conceito de cidade mais amplo, porque essas pessoas são excluídas. Nenhum outro candidato tem condições, consegue fazer esse diálogo. Mas, infelizmente, a gente sabe que nas eleições do jeito que elas são, o poder financeiro é praticamente imbatível. Uma candidatura como o PSOL, raríssimos casos eu não vou lembrar nenhum de cabeça aqui, de prefeito do PSOL, por exemplo, eu acho muito difícil justamente por causa dessa falta de estrutura, mais no parlamento que a gente tem. A gente teve a Heloísa Helena, teve o Randolph, que são candidatos do PSOL que tem esse discurso muito mais. Chico Alencar, exatamente, outro exemplo bom. Apesar das dificuldades, então, é um candidato preparado, né? Um candidato assim, que tem, como é que eu vou dizer, que tem ideias, que tem ideais, né, e um doutor. Agora vamos acompanhar como é que ele vai se dar nos debates, sim, né, sim, agora sim. pra frente. Porque tem essa diferença, né, no campo das ideias é tudo muito bonito, mas a gente sabe que colocar uma ideia em prática é muito mais difícil. Então, às vezes, no papel é tudo lindo e maravilhoso, mas colocar isso em prática a gente sabe que não é fácil. E, às vezes, é a grande dificuldade dessa esquerda, tirar do papel e colocar na prática. Vamos acompanhar, então, como é que vai ser o andamento dessa candidatura do Flávio Sofiati.